A A paz do paz do Senhor! Senhor, queridos! O Giovanni e eu estávamos meditando a respeito de uma palavra hoje, desde de manhã, quando nós acordamos, e nós tiramos um tempo de louvor ao Senhor, de estudo, de meditação sobre essa palavra, e nós gostaríamos de compartilhar com vocês hoje um pouco disso. O trecho que nós estávamos estudando a respeito está lá no livro de Lucas, no capítulo de número 19, versículo 28 até o 40, e ele tem um tema que é a entrada triunfal. E nesse capítulo, ele está narrando a respeito da entrada de Jesus Cristo na terra de Jerusalém. E é muito interessante porque ele fala que Jesus vinha com 2 discípulos, ele não diz quais eram esses 2 discípulos, nem nesse livro, nem na outra narrativa, que ele faz uma narrativa também em um outro livro, e ele não fala quais eram os discípulos, mas eles vinham vindo, e quando chegava próximo, ele mandava que os discípulos buscassem um jumentinho e a mãe que estavam ali próximos e que não haviam sido usados ainda para nada. Na verdade, o jumentinho nunca tinha sido usado, nunca tinha sido montado por ninguém. Então, ele ordena aos discípulos que vão até aquele local, busquem o jumentinho para que ele possa entrar. Então, os discípulos vão até o local, pegam, desamarram, e os donos perguntam e eles respondem o que Jesus mandou, que era necessário que o Senhor utilizasse aqueles animais, mas que eles seriam devolvidos. Eles colocam algo ali, um manto sobre esses animais, montam Jesus sobre o animal e eles começam essa entrada. Tem um trecho muito interessante que ele diz assim, que ele começa no versículo 37 dizendo assim: "E quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz. Por todos os milagres que tinham visto, exclamavam: Bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. E alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. E ele segue dizendo, no capítulo 40, algumas outras coisas importantes a respeito disso. Quando a gente vai meditar a respeito desse texto, há uma similaridade com o que é narrado lá no livro de Mateus, quando ele também tem um trecho chamado da entrada triunfal, e que ele narra essa parte falando assim: a multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é este? Quem é este? E a multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. E o Senhor me ministrou bastante a respeito dessa palavra nos nossos corações. O Giovanni vai discorrer um pouco a respeito disso. E nós queremos convidar vocês a fazerem essa leitura também. Esse é um texto muito importante, muito curioso. Em diversos sentidos a gente consegue ter informações importantes para a nossa vida em relação a esse texto, né? Mas o que a gente quer chamar atenção aqui hoje é sobre a forma que as pessoas receberam Jesus em Jerusalém, não é? Quando colocaram as folhas na frente, as pessoas jogavam as suas vestes para que Jesus passasse, todo esse trabalho, toda essa apresentação para a chegada de Jesus, ela gerou uma certa curiosidade nas pessoas, né? Então, o texto narra que existiam ali uma multidão de pessoas que elas ficavam perguntando quem é que está vindo, as pessoas estavam curiosas para saber o que estava acontecendo, né? Porque havia uma pessoa vindo em cima de um jumento e todos ali estavam adorando, estavam cantando louvores a Deus, estavam jogando suas vestes na frente. Então, Sim. o que era aquilo que estava acontecendo? E é muito importante a gente ter isso, a gente compreender isso, porque essa curiosidade faz parte do ser humano. Né? Quando a gente está andando na rua, se a gente vê alguém tirando foto, se a gente vê uma multidão olhando alguma coisa, uma multidão interessada em alguma coisa, a gente fica curioso para tentar saber, para tentar ver o que está acontecendo. Da mesma forma aconteceu com Jesus. Porém, essa curiosidade que aconteceu com Jesus, ela é ainda maior do que quando nós vemos alguém ou qualquer coisa que tenha acontecido na rua, dentro de algum local, dentro de algum estabelecimento, porque nós temos uma união com Cristo, nós temos uma união com Deus, nós temos um vazio dentro de nós que ele só é completamente preenchido com a presença de Deus. Então, quando nós temos uma curiosidade e nós temos o contato com Cristo, essa causa uma plenitude dentro de nós
essa compreensão de que aquele é o Cristo, essa compreensão sobre quem é Deus, ela causa um efeito muito maior dentro de nós do que uma simples curiosidade quando a gente vê alguma situação na rua. Então, essa situação que aconteceu no momento em que as pessoas estavam vendo Jesus chegar e esse anseio por saber o que era um anseio muito maior de curiosidade, de sentimento, de querer saber, de compreender o que era aquilo realmente que o Criador estava vindo ali diante dele. Então, nós gostaríamos de chamar atenção para esse texto, para esse trecho especificamente do texto, porque apesar de hoje em dia nós não conseguimos mais fisicamente jogar vestes para Jesus, colocar coisas para receber Jesus na nossa casa, caminhar fisicamente ao lado dele, Jesus está presente com a gente em todos os momentos. Amém. E as pessoas ainda têm a curiosidade de saber quem é Jesus. Então, nós chamamos atenção para que todos que estão recebendo essa palavra, gravem isso no seu coração e falem sobre Jesus. Levem Jesus para o seu trabalho, leve Jesus nas suas redes sociais, leve Jesus para a sua casa, para os seus amigos, porque as pessoas sentem, por natureza, pelo vazio não preenchido por Deus, as pessoas sentem uma curiosidade muito maior em saber quem é o Cristo, quem é esse Deus. As pessoas sentem a necessidade de saber o que é isso que você está falando. Então, a mensagem que nós queremos deixar aqui hoje é: levem o nome de Jesus aonde quer que vocês estejam, porque as pessoas anseiam por isso, as pessoas precisam saber disso. Sim. Amém? E também uma reflexão que a gente fez é que quando perguntaram para os discípulos quem é este? Quem é este? Quando a multidão se viu curiosa a respeito da pessoa de Jesus que estava vindo e que estava em torno dele, havia tanto louvor, tanta honra, porque as pessoas louvavam, né? Teve um trecho que o Gi falou que eles arrancavam galhos das árvores para fazerem esse caminho maravilhoso para que Jesus passasse. Os discípulos estavam prontos e aptos para dizer: este é Jesus, é Cristo, e vem em nome do Senhor, é o rei, é o profeta de Nazaré que vem da Galileia. Então eles já começaram a louvar, sabendo quem era Cristo, e aqui fala o porquê eles estavam louvando, fala que eles estavam se recordando dos milagres que ele tinha feito, ou seja, do ministério que Jesus vinha exercendo aqui na terra, e isso é uma coisa que a gente tem que ter sede também, né? As pessoas, elas têm sede por conhecer quem é Jesus, e nós temos que ser essa resposta. A nossa vida, o jeito que a gente age, e até o conhecimento que a gente tem a respeito da pessoa de Jesus. Então, usem o tempo de vocês de maneira a conhecer Jesus, a saber dizer quem ele é, para que quando a multidão nos pergunte: quem é este que você vem em nome dele? Quem é este que faz você abrir mão de outras coisas para caminhar com ele? Quem é este a quem você dedica o seu tempo, a quem você louva, a quem você honra? Você vai saber dizer: ele é Cristo, Filho do Deus vivo, ele vem em nome do Senhor. Ele é um rei, ele é o profeta, ele é aquele que curou, é aquele que fez milagres, que vocês tenham esse conhecimento bíblico e experiências com Deus para saber dizer quem é ele. Então, que a gente esteja apto também a, na hora que nos indagarem quem é este, nós estejamos aptos a responder quem é este Cristo vivo. Porque nós somos representantes de Cristo na Terra. Nós temos que ser o exemplo, nós temos que mostrar para todos que estão perto de nós quem é o Cristo. Porque nós abdicamos a nossa vida para seguir aí, ser imitadores de um Cristo. Então as pessoas vão querer saber quem é esse Cristo que a gente imita, e por isso a gente tem que estar preparado para saber dizer quem é esse Cristo que nós imitamos e que nós amamos. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a vida de vocês.